Pronto, olha, e em seguida nós vamos ver que além da violência física, havia um tipo de violência que era ainda muito pior do que a violência física. Naquela época, e ainda hoje a gente vai observar, pela situação que nós estamos vivendo de pandemia, vocês já viram que muitos povos indígenas estão morrendo. E eles morrem por quê? Claro que hoje é uma situação bem diferente do que há 500 anos atrás. Porém, eu quero que vocês então observem que muitos povos indígenas que vivem afastados, eles nem sempre têm uma vacinação, que eles tenham cuidado com a saúde tão adequado. Claro que hoje tem, né, uma educação, que eles têm o direito à saúde igualmente a nós. Porém, a gente vê que muitas tribos acabam sendo mais distantes e nem sempre vai ter esse acesso à questão da vacinação. Naquela época, os indígenas, né, eles sobreviviam principalmente de quê? Viviam de ervas medicinais. Então, naquela época não havia vacina, não havia uma medicina adequada para tratar de doenças. E principalmente aqui na América que não havia nenhum tipo de grande desenvolvimento. Ainda não era uma civilização como nós conhecemos hoje. A gente vai observar então que os indígenas que sobreviviam de ervas medicinais, eles adoeciam com muita facilidade. E imagine naquela época, eles não tinham tantas doenças quanto se tem hoje em dia. Até porque as doenças que nós temos hoje, muitas delas surgiram lá na Europa. E o que é que vai acontecer? Quando os europeus chegaram ao continente americano, junto com eles também vieram as doenças dos europeus. Entre elas chegaram o sarampo, entre elas chegaram o tifo, a coqueluche, a varíola, a malária e também houve o surgimento da gripe. Então a gente vai observar que naquela época os índios eles não tinham resistência imunológica, ou seja, o organismo dele não estavam adequados então para se adaptar e a resistir então com algumas doenças. A gente vai observar que naquela época os europeus eles eram muito cruéis. Para matar os povos indígenas, eles costumavam então pedir favores aos indígenas, aos índios aqui da América, e em troca ele davam roupas. Só que quando ele dava uma roupa ao indígena, ao índio, essa roupa ela estava contaminada com uma doença que eles tinham, com o sarampo, com a gripe, com a varíola, com a malária. E a gente vê que o vírus ele fica na roupa. Então a gente vê que quando ele presenteava os índios acabavam então morrendo. Isso era comum demais, pessoal. A gente pode observar então que haviam principalmente aqui muitos índios acabaram morrendo de doenças que eram desconhecidas. Eles não sabiam tratar e eles também nem imaginavam o que eram aquelas doenças. Então era muito comum que eles então acabassem morrendo com doenças que foram trazidas então pelos povos europeus, ok? Aí nós temos então aí também a violência cultural. Quando a gente fala da violência cultural, essa violência cultural, tanto na história como também em qualquer campo de estudo, ela vai ser de forma muito negativa. Porque quando os povos indígenas viviam aqui na América, há 500 anos atrás, a gente vê que eles já tinham uma cultura, já tinham uma forma de viver, eles já tinham costumes. E a gente vai observar então o que é que vai acontecer. Os europeus, por se acharem melhor, que eles tinham uma cultura mais organizada, a gente vai observar então que eles obrigaram os povos indígenas a aceitarem a sua cultura. Então a gente vai observar que essa violência cultural ela vai acontecer de várias formas. Primeiro, a gente vê que os índios foram obrigados a se retirarem do seu local de origem, ou seja, foram obrigados a mudarem do lugar de onde viviam. Eles foram obrigados a mudarem a sua alimentação, porque a alimentação, enquanto eles viviam só, era uma. Quando os europeus chegaram, começou também a mudar. Houve também a imposição religiosa, ou seja, a Igreja Católica ela teve como objetivo converter, transformar as pessoas indígenas, os índios aqui da América, em católicos. Isso foi uma imposição que não foi positiva. A gente pode observar que naquela época essa imagem
é da primeira missa realizada no Brasil. Muitos povos indígenas, que nós vamos trabalhar com essa imagem na próxima aula, a gente vai observar que ela realmente mostra a forma como os europeus, a forma como a Igreja Católica tentou obrigar aos povos indígenas a se transformarem, principalmente a se converterem ao cristianismo. Isso é um processo chamado de imposição cultural. No momento em que eu obrigo uma pessoa a aceitar uma cultura que não pertence a ela, isso não é positivo, isso não faz bem, e a gente vê que isso vai ter um impacto principalmente sobre quem é dominado e principalmente quem é obrigado a aceitar um costume, uma religião que não é sua. A gente vai observar então que essa imposição cultural, sem dúvida, ela vai ter um grande impacto. Por quê? Os povos indígenas acabaram perdendo seus costumes, muitos povos perderam a sua língua, e também muitos povos acabaram, não é, se transformando em cristãos, porque foram impostos, não é, a aceitar então outra religião. Nós vamos observar então que essa imposição cultural ela afetou grande parte dos índios que viviam aqui na América. Se a gente vê no Brasil, quando os europeus chegaram há 500 anos atrás, havia aproximadamente 5 milhões de índios. Hoje nós temos apenas aproximadamente 800 mil índios aqui. Entre eles, nós temos aqui no Nordeste, aqui no Nordeste, um povo que ainda cultivaram a sua língua, que é Nahuatl. A gente vai observar então que esses povos são de Águas Belas, os Funiô. A gente vê que eles ainda preservam a sua língua. Claro que eles falam português, mas eles sabem muitas palavras dos seus povos antigos, ok? Em seguida, nós temos aí um slide então falando sobre a chamada os aldeamentos. Quando a gente fala de um aldeamento, nós vamos ver então que os índios eles foram levados para locais que eram de proteção da Igreja Católica, e nesses locais eram chamados de aldeamentos. Esses aldeamentos, nós vamos ver que os índios eles foram batizados na religião cristã, eles então aprendiam a religião católica e também eles ganhavam nomes cristãos. Então a gente vê que isso vai afetar principalmente a cultura que eles tinham até aquele momento. Aí a gente vai observar, e o que mudou na vida dos europeus? Será que os europeus, quando chegaram à América, houve alguma mudança na vida deles? Claro que sim. A gente vê que uma pessoa, ela não apenas influencia uma outra pessoa, ela vai ser influenciada. E a gente vê que o impacto na vida dos europeus, ela foi esse de que forma? A gente vê que os europeus, os comerciantes e os banqueiros, quando conquistaram a América, passaram o quê? A ter um avanço na economia, um avanço no conhecimento. Por quê? Eles passaram então a conhecer o Oceano Atlântico e também passaram a conhecer, a criar objetos cada vez mais modernos, como a bússola, o astrolábio, o quadrante que nós vimos na semana passada, e também nós vamos ter aí o conhecimento sobre com os indígenas. Nós vamos ver que muitos conhecimentos dos povos indígenas também passaram a fazer parte da cultura europeia. A gente então vai observar que a principal mudança na vida dos europeus foi a questão da economia, que a economia ela avançou muito dos europeus, porque eles pegavam a matéria-prima aqui da América e levavam então para o continente europeu. E a partir desse momento a gente vê que cada vez mais foi se desenvolvendo e os europeus acabaram se tornando os países mais ricos e desenvolvidos do mundo até aproximadamente o século XVI. Ok? Deixa eu ver. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Vejam aí.